Olá, quinto ano. Vamos para a nossa aula de História, que está na página 3, e hoje iremos estudar sobre a independência do Brasil. Em 1808, a família real portuguesa se transferiu para o Rio de Janeiro e com ela trouxe diversas mudanças políticas, econômicas, culturais e sociais para o Brasil. A mais importante delas foi o sentimento de liberdade que os brasileiros desenvolveram. No entanto, alguns anos após o fim das guerras na Europa, os portugueses exigiram o retorno da família real e das instituições que haviam ido para o Brasil. Além da restrição às liberdades garantidas aos brasileiros, essa disputa entre brasileiros e portugueses em relação às liberdades levaram à independência do Brasil em 1822. A Revolução Liberal do Porto aconteceu entre 1820 e 1821, porque a família real portuguesa se transferiu para o Brasil e trouxe consigo todo o aparato do Império Português. Dessa maneira, na prática, a capital do Império se transferiu para o Rio de Janeiro, o que desagradou muitos portugueses, mas ao ponto-chave para a insatisfação portuguesa se deu no ano de 1816, quando o Brasil foi elevado a Reino Unido de Portugal, o que significava o fim da situação de colônia e, por consequência, das vantagens econômicas que os portugueses tinham sobre a região. A situação levou à eclosão, em agosto de 1820, de um movimento liderado pela elite portuguesa contra a situação de decadência econômica e política de Portugal, causada pela transferência da família real para o Brasil. Pelo principal foco de revolta ter ocorrido na região de Porto, o movimento ficou conhecido como a Revolução Liberal do Porto. Assim, no dia 9 de janeiro de 1822, Pedro de Alcântara declarou: Se é para o bem geral de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Digam ao povo que fico. Pelas palavras e pela declaração, esse dia ficou marcado na história como o Dia do Fico. Apesar da importância deste dia, ele foi seguido de uma série de medidas que aproximaram ainda mais Pedro de Alcântara da elite brasileira, ao mesmo tempo que desagradava os portugueses das cortes de Lisboa. As normas portuguesas chegaram ao príncipe regente no dia 7 de setembro de 1822, enquanto ele estava em viagem próximo ao riacho de Ipiranga. Em resposta ao autoritarismo das cortes de Lisboa, Pedro de Alcântara proclamou a independência do Brasil, fundando o Império do Brasil. Com esse processo de independência, Pedro de Alcântara deixou de ser príncipe regente e se tornou imperador do Brasil, recebendo o nome de Dom Pedro I. E para finalizar nossa aula, vamos marcar as páginas 6 e 7 do nosso livro e responder com muita atenção.